Olá, queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente neste dia, que o Espírito Santo conduza o teu coração e a sua mente para estar recebendo mais uma porção da palavra de Deus. Que o seu final de semana seja um final de semana abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu estou pastoreando e liderando a Igreja Comunidade Nação Ministério Pleno, um ministério que fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, hoje estamos chegando com um tema muito importante para nossas vidas. Tenho certeza que ele vai acender uma luz amarela de atenção para que você possa estar de olho na sua eternidade. E o tema é o tempo da apostasia. Tem um texto base aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Meus queridos, a apostasia significa o abandono de uma lealdade anterior. É uma deserção consciente. Em termos bíblicos, é um ato de se recusar a continuar a obedecer à palavra de Deus e seus princípios. Ao longo da história da igreja, temos visto uma partida contínua de pessoas e de igrejas da fé dos apóstolos. Por mais trágico que isso tenha sido, não deveria nos surpreender, porque Paulo nos advertiu que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé, eles seguiriam espíritos enganadores e ensinos de demônios. Meus queridos, pouco depois de nosso Senhor começar a edificar sua igreja, o apóstolo João registra uma das primeiras ocorrências de apostasia. 1 João capítulo 2, versículo 19 está escrito: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, amados, desde esse período, muitos outros cristãos professos, como igrejas, denominações e seminários, que uma vez defenderam a verdade e a autoridade da palavra de Deus, derivaram para a apostasia. Uma das características interessantes da apostasia é que ela não acontece da noite para o dia e, na verdade, se desenvolve ao longo de um período de tempo. Então, amados, no entanto, aumentou de forma constante, um ritmo alarmante nos últimos 120 anos. Vamos nos concentrar em alguns sinais bíblicos que mostram claramente que a apostasia está ocorrendo. Então vamos lá. Primeiro, querido, a palavra de Deus é negligenciada como autoridade suprema de nossa fé. As palavras e a sabedoria do homem tornam-se tão importantes quanto a palavra de Deus. As pessoas começam a seguir personalidades cristãs em vez da palavra de Deus. Os líderes religiosos descartam os planos do Senhor para construir sua igreja e criam sua própria estratégia. O poder do evangelho é enfraquecido e está sendo comprometido por líderes religiosos que estão mais preocupados com o crescimento de sua igreja e conquistar um número maior de seguidores do que em pregar a verdade. Então, queridos, o evangelismo bíblico é substituído pelos métodos de conversão do homem,
e levando falsamente as pessoas a acreditar que por terem realizado algum ritual ou dito uma oração, são salvas. E as igrejas dão às pessoas o que elas querem, em vez do que elas precisam. A busca da santidade, santificação, nesse período é negligenciada quando Deus diz claramente em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Amados, advertências bíblicas para expor os falsos mestres são ignoradas. Os contendores da fé são rotulados como divisivos e intolerantes. Agora, segundo amado, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é torcida e alterada para agendas de interesse próprio. A verdade se torna subjetiva e relativa. O erro doutrinal e o pecado são tolerados pelos líderes religiosos que negligenciam sua responsabilidade de proteger as ovelhas. Queridos, Satanás semeia o joio com pouca resistência nesse período. O evangelho se torna mais abrangente para atrair mais pessoas. A pregação expositiva é substituída por mensagens atraentes e, muitas das vezes, piadas. A ignorância bíblica daqueles que estão sentados nos bancos da igreja oferece um terreno fértil para que os falsos mestres prosperem. E a exortação para lutar fervorosamente pela fé é ignorada, como está em Judas, capítulo 1, versículos de número 3. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto de Judas. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ver o que diz esse texto. Ele diz o seguinte: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajá-vos a batalhar decididamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Também, queridas pessoas, honram a Deus com palavras, mas seus corações estão distantes dele, como está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo de número 8. Homens infalíveis afirmam ser sucessores dos apóstolos e são abraçados como irmãos em Cristo. Homens ímpios entrarão sem ser notados e transformarão a graça de nosso Deus em licenciosidade, como está aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 4, que diz: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram ou adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, amados, os defensores da fé são expulsos. Agora, terceiro, o entretenimento ímpio, as apresentações teatrais, a dança e as atividades distrativas substituirão o Senhor Jesus do foco central da adoração, tirando a visão bíblica. E os líderes religiosos estão mais interessados ou estarão mais interessados em entreter as cabras do que alimentar as ovelhas. E mensagens que agradam os seus ouvidos dão às pessoas o que elas querem em vez do que precisam, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3.
A sã doutrina e a verdade são suprimidas em prol da unidade universal e ecumênica. Corações tornam-se endurecidos e o amor a Deus se esfriará, como diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Amados, o erro doutrinário floresce e é abraçado com orgulho obstinado. Não há amor pela verdade, não há discernimento. As pessoas não apoiam nada e se apaixonam por tudo. Existe uma aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então, amados, queridos, a idolatria será praticada e encorajada. O pecado e estilos de vida imorais são tolerados em muitas igrejas. Agora, quarto, o ensino é fortemente influenciado por doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E eu gostaria aqui de compartilhar com você esse texto. Presta atenção. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, amados, Jesus foi removido ou será removido da igreja. A decepção está completa. Sinais mentirosos e maravilhas, incluindo aparições, serão abraçados como mensagens celestiais quando de fato vêm de Satanás. A idolatria e as orações aos mortos são encorajadas, e aqueles que proclamam a verdade do Evangelho são condenados como anátema ou até a morte. A graça é transformada em licença para pecar. Não há mais evidência do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, queridos, a graça e o perdão de Deus são vendidos por um preço. O candelabro da igreja foi removido e um certo julgamento aterrador é inevitável. Talvez você esteja em uma igreja ou denominação que está caindo em apostasia. Jesus Cristo usará você para lutar fervorosamente pela fé e proteger a santidade de sua igreja. Nesses últimos dias de crescente apostasia e decepção, todos nós precisamos nos dar ouvidos ao aviso de Pedro e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Vamos ler 2 Pedro 3,17, que está escrito o seguinte: portanto, queridos amigos, desde que vocês já sabem dessas coisas de antemão, tomem cuidado para não serem levados pelo erro desses homens maus, caindo assim da sua posição segura. Amados, a apostasia está ao nosso redor em vários graus. Como cristãos, precisamos ter certeza de que estamos nos apegando à verdade da palavra de Deus, aos seus princípios e resistindo à igreja emergente, à nova era, ao ecumenismo e ao secularismo que está ao nosso redor e sendo suplantado dentro de nossas igrejas. Precisamos permanecer firmes na palavra de Deus e nunca nos envergonharmos da verdade do Evangelho. Romanos 1,16 está escrito: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios.
Amados, precisamos alertar as pessoas contra a apostasia e a necessidade de avançar na fé, a dar frutos como ramos ligados à videira, como está em Hebreus 3, 12 e 13, nos incita a ter o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês jamais chegue a ter um coração mau, que se recuse a crer e que os leve assim a se afastar do Deus vivo. Então, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, a fim de que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado, afastando assim seu coração de Deus. Então, meus queridos, a apostasia é um desafio contra Deus, porque é uma rebelião contra a verdade. Assim, defenderás a glória e a honra do nosso grande Deus e Salvador e protegerá a pureza do seu Evangelho. Queridos, que a palavra de Deus nos exorte e nos encoraje a combater o bom combate da fé. Porque a Bíblia nos adverte que nos últimos dias virão tempos de dificuldade, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E muitos terão aparência de piedade, mas negando seu poder. Está aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Então, a melhor maneira de evitar a apostasia e rejeitar os ensinamentos dos apóstatas é ler, meditar na palavra de Deus e estudá-la, porque a melhor maneira de identificar falsificação é conhecer a verdade genuína das Escrituras. Queridos, a triste realidade é que muitas pessoas participam ou fazem parte de igrejas onde, por exemplo, pastores estão mais preocupados com o crescimento de uma igreja do que pregar a verdade. Segundo, pastores não oram e buscam direção de Deus para o seu rebanho e executam as coisas sob seu próprio poder. A medida de cristãos que oram é de 2 minutos por dia e a medida para pastores é de 3 minutos por dia. Agora, pastores cedem a pressões da igreja em contradição com a palavra de Deus e vice-versa. Igrejas estão cedendo às demandas de pastores. Pastores verdadeiros devem defender a palavra de Deus, não importa os obstáculos ou custos. E pastores não preparam suas congregações de acordo com a palavra de Deus e governam a igreja de forma ditatorial com doutrinas antibíblicas. Precisamos alertar as pessoas contra a apostasia e a necessidade de avançar na fé, a dar frutos como ramos ligados à videira. Queridos, encorajem uns aos outros todos os dias, tá? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Em vez disso, deve haver responsabilidade mútua através de um grupo de presbíteros diáconos. Pastores, líderes religiosos, presbíteros e diáconos têm a responsabilidade de ter o conhecimento e apegar a sã doutrina, para que possam ser capazes de tanto exortar e condenar os em contradição com a Bíblia, como está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, e Tito capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Também, pastores não ensinam sobre o inferno, porque a verdade do Evangelho é que as pessoas terão de enfrentar a condenação. Muitos que professam ser cristãos escolhem professores que os fazem sentir bem, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Agora, querido, queria aqui, meus amados, concluir
e dizer para você o seguinte: precisamos alertar as pessoas contra a apostasia, ok? E a necessidade de avançar na fé e dar frutos como ramos ligados na videira, ok? Precisamos estar ligados, ok, meu querido? Encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Eu encerro aqui. Fique com Deus, meus queridos. E se você quer estar nos acompanhando nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscreva e após se inscrever, ative o sininho para que você possa estar recebendo nossos próximos devocionais e notificações de um conteúdo fantástico de nosso ministério. Também, amados, nós estamos no Instagram e no Facebook. E lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. E no Facebook você coloca @Ministério Pleno. Também você pode nos acompanhar lá no TikTok, ok? TikTok você coloca Ministério Pleno e o número 10. Tudo junto. Ministério Pleno e o número 10, ok? Então, amados, fica com Deus até o nosso próximo devocional. Estaremos prosseguindo falando de apostasia. E aí vai ser fantástico. E você vai estar aí se equipando para não cair nessa armadilha de Satanás. Fica com Deus, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me